Esta é a Rádio São Carlos FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar, segunda edição, jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação e credibilidade. No jogo de beisebol, quando o rebatedor erra 3 tentativas de acertar a bola, sofre um strikeout e deixa o campo de jogo. Infelizmente, isso não ocorre quando um presidente da República se posiciona de forma errada nas 3 guerras cruciais travadas atualmente por Israel e Ucrânia. Lula participou do encontro do G7 fora de foco, conversando na hora de tirar foto, causando ruído por causa de falta de tradução e confrontando posições óbvias manifestadas pelo grupo. O petista resumiu em seu perfil no X os posicionamentos manifestados na reunião e não acertou em nenhum. Abre aspas. Todos nesta sala sabem que no conflito na Ucrânia, nenhum dos lados conseguirá atingir seus objetivos pela via militar. Só o diálogo entre as partes pode conduzir a um cessar-fogo e pavimentar o caminho para uma paz duradoura, fecha aspas, disse o presidente brasileiro sobre a invasão russa. A oposição do petista não é novidade. Como destacou o presidente francês Emmanuel Macron durante encontro de Estado com Lula no início do mês. Ucrânia e Rússia não podem ser tratados em pé de igualdade nesse conflito que foi iniciado pelos russos e só persiste por causa deles. Lula erra também no conflito israelense contra o Hamas, ao dizer o seguinte, abre aspas, em Gaza, nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra. Ainda há países que resistem em reconhecer o Estado palestino, o que evidencia sua seletividade na defesa do direito e da justiça. Fecha aspas. Não há matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza. Pelo contrário, as forças de defesa de Israel alertaram a população civil sobre suas ofensivas ao longo de todo o conflito. Mas os terroristas do Hamas usam a população como escudo, exatamente para alimentar discursos como o de Lula. Por último, o petista se posicionou de forma equivocada sobre o conflito israelense contra o regime iraniano, que ameaça Israel há anos com a possibilidade de conseguir uma arma nuclear. Abre aspas. Os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, com consequências globais inestimáveis, fecha aspas, comentou Lula, atribuindo aos israelenses a iniciativa de atacar o Irã, quando, na verdade, eles se defendem da ameaça de desaparecer do mapa. É de se notar que, ao mesmo tempo em que toma o lado dos líderes mais autoritários do mundo, Lula segue fazendo seu discurso em defesa da democracia e das instituições no Brasil. Só acredita quem não está prestando atenção aos parâmetros aplicados pelo petista em relação aos conflitos travados no mundo atualmente. Hoje, quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, segunda edição. A sua fonte de informação. Ivan Lucas e Ronaldo Piloto trazem as notícias mais importantes para você ficar bem informado. Em nota, Electrolux confirma PDV em São Carlos e diz atuar com diálogo,
transparente. Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em São Carlos. Delegados detalham a operação que levou à prisão de suspeitos por assassinato de casal em São Pedro. Defesa de casal de advogados preso nega envolvimento em assassinato e questiona provas. E ainda o giro da polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, segunda edição. Primeira Página no Ar. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos e região. Integrando informação, credibilidade e imparcialidade. Primeira Página no Ar. São Carlos FM 107.9. Vamos às informações do mercado financeiro, pois o dólar comercial está em queda de 0,29% e está sendo vendido a R$ 5,48. O euro está em queda de 0,09% e está sendo comercializado a R$ 6,30. Já a Bovespa trabalha em queda de 0,26% e está com 138.476 pontos. Essas são as informações econômicas do momento. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. Vamos lá para a previsão do tempo. A quarta-feira é de sol com muitas nuvens, especialmente à tarde e à noite, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 14 graus de mínima e 26 graus de máxima, com umidade do ar entre 49% e 81%. Os ventos sopram de leste e nordeste a 6 km por hora. A lua está na fase minguante. O sol nasceu às 6h48 e deve se pôr às 17h36. Vamos ouvir a previsão para a região sudeste. No sudeste, o tempo deve variar nesta quarta-feira, com a temperatura aumentando gradativamente durante o dia, sem chance de chuva nos estados da região. Em Minas Gerais, é esperado uma quarta-feira seca e agradável, com aumento gradativo de temperatura durante o dia. O mesmo deve ocorrer no estado do Espírito Santo, exceto que a região capixaba terá mudanças em relação à quantidade de nuvens presentes durante o dia, que se estabiliza totalmente no final da tarde. No estado do Rio de Janeiro, o céu ficará aberto o dia inteiro, mantendo o clima agradável. Já em São Paulo, mais precisamente no sul do estado, o dia começará com nuvens úmidas, porém, a área irá se equiparar com o restante do estado no decorrer do dia, com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 11 graus em Belo Horizonte e São Paulo. Já a máxima será de 28 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa no ar da região varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira Página no Ar. 12h07. Pode olhar aí, 12h07. Muito boa tarde para você que nos acompanha pela São Carlos FM no 107.9. Boa tarde a você que está junto conosco também pelas nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso aplicativo. Aliás, você pode participar conosco no Facebook comentando, mandando a sua opinião, a sua sugestão e, claro, compartilhando para que o seu network possam ficar muito bem informados na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Ronaldo Piloto. Boa tarde, Ivan Lucas. Boa tarde a você, meu querido ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Vem mais informações para você nessa segunda edição especial do Primeira Página no Ar. E lembrando a respeito do nosso aplicativo, que é muito mais fácil para você nos ouvir. Basta entrar na Play Store do seu celular, digite São Carlos FM, baixe para Android, baixe para Apple e pronto. Com um clique, você acompanha toda a nossa programação. Uma super boa tarde para você. Todo dia. O dia todo. Muito bem, então vamos falar agora da Electrolux, que confirmou por meio de nota oficial a implementação de um programa de demissão voluntário, PDV, na unidade industrial de São Carlos. A empresa afirma que a medida faz parte de um plano estratégico para adequar a capacidade produtiva às variações sazonais do mercado em determinados segmentos. A informação foi confirmada pela companhia, que encaminhou posicionamento à nossa redação. Segundo o comunicado, todas as decisões estão sendo conduzidas com diálogo transparente junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e de Ibaté.
Abre aspas, as ações tomadas pela Electrolux Group fazem parte de um programa com o objetivo de equilibrar a capacidade produtiva às demandas sazonais de algumas categorias do mercado. Todas as decisões estão sendo conduzidas com um diálogo transparente junto ao sindicato local, fecha aspas, informou a empresa. E ainda de acordo com o posicionamento, a Electrolux reafirma o compromisso com uma condução responsável, que escuta e cuida de cada colaborador. Até o momento, a empresa não divulgou o número de trabalhadores que devem aderir ao programa, nem o prazo para o encerramento do PDV. A fábrica da Electrolux em São Carlos é uma das principais unidades da companhia na América Latina, sendo responsável pela produção de refrigeradores e freezers. Agora nós temos que ver quem vai aderir ao programa. A empresa aderiu, mas quero ver o funcionário que vai querer fazer o PDV, né? Eu acho difícil, como a gente comentou aquele dia, né, Ronaldo? Exatamente. Eu não aderiria. Eu não ia aderir esse programa, não. Mas pode ser que tenha alguém que já queira aposentar ou já está aposentado na empresa. Isso é verdade. E acho que pode, vai aderir, pode né? vir a calhar. Né? Pode ser que PDV tenha essa adesão aí, essas pessoas. Verdade. 12h10. Pode olhar aí, 12h10, e a Prefeitura de São Carlos está informando, Ronaldo, em razão ao feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira e o ponto facultativo na sexta-feira, alguns serviços públicos terão alterações no funcionamento. No entanto, os atendimentos considerados essenciais à população continuarão em regime de plantão. As unidades de pronto atendimento, as UPAs da Vila Prado, Cidade Araci e Santa Felícia, funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas. Em casos de emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, poderá ser acionado pelo telefone 192. Já as unidades básicas de saúde UBS e as unidades de saúde da família USF estarão fechadas nos dias 19 e 20, retomando o atendimento na segunda-feira, dia 23. As farmácias das UBSs do Cidade Araci, Vila Isabel, Vila São José e Santa Felícia estarão fechadas no feriado e abertas na sexta-feira, dia 20/6, das 7h30 da manhã às 4 da tarde. A farmácia de alto custo seguirá o mesmo horário, reabrindo na sexta-feira das 7h30 às 14 horas. O SAAI manterá fechadas as suas unidades administrativas e de atendimento ao público nos 2 dias, mas seguirá com atendimento emergencial pelo 0800 300 1520 e pelo aplicativo. Os ecopontos funcionam até às 12 horas na quinta e em horário normal na sexta-feira. E outros serviços, como a Casa do Trabalhador e o Procon, não funcionarão nos dias 19 e 20, retornando apenas na segunda-feira. O comércio e o mercado municipal abrirão no feriado, das 9 às 13 horas, e na sexta-feira, das 9 às 18 horas. O Parque Ecológico funcionará normalmente todos os dias, das 8 às 16h30. A coleta de lixo será mantida sem alterações. Para ocorrências, Guarda Municipal, Defesa Civil e Conselho Tutelar estarão de plantão e podem ser acionados pelos telefones 153, 199 ou 3368 1781. 12h13. Pode olhar aí, 12h13. Eu quero falar para você que nos acompanha do El Cardal Parrilha e Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro que o destaque fica para o churrasco da autêntica parrilha argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha perfeita que o Roselei Françoso adora. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto da sua casa e siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. É isso aí, vamos falar agora do Sindiplan, minha gente. O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, Dourado e Ibaté, o Sindiplan e o Instituto Ateneu
celebraram uma parceria de convênio educacional que irá oferecer descontos especiais aos seus associados e dependentes do sindicato. O Instituto Ateneu, localizado no bairro Santa Felícia, oferece há 20 anos ensino técnico e profissionalizante de qualidade. Atualmente, a escola oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Em qualquer instituição de saúde de São Carlos e de cidades também da região, você poderá ser atendido e acolhido por egressos dos cursos técnicos do Ateneu, que já formou mais de 3.000 profissionais. Quer saber mais sobre as vantagens exclusivas oferecidas pelo Instituto Ateneu aos associados do Sindispan? Então é só você acessar www.institutoateneu.com.br ou ligue 16 997 40 2169 ou 16 3411 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. E nós vamos agora para o intervalo, né? Ah, não, vamos para o recado, tem recados aí, né? Temos o recado aqui nas redes sociais. Não seja apressado. Pois é, a dona Sônia Maria está aqui desejando boa tarde a todos nós, que é minha mãe, obrigado, para a senhora também. Também o Paulo Melo, conhece ele? Opa, isso eu conheço. O nosso, como que é o que você falou de cedo? Profeta. Nosso profeta tá aqui tarde. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Paulo. Um abraço para você, viu? Um grande abraço ao Paulo Melo. João Luiz tá aqui também. Boa tarde, equipe de jornalismo 107.9, primeira página no ar, segunda edição. Um ótimo dia para todos nós, ponto final. Muito bem, também quero mandar um boa tarde aqui pro Paulo Gulo, tá aqui nos acompanhando também, desejando boa tarde. Agenor Neto, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Também quero mandar um abraço pro meu amigo Fernando, lá da paróquia Santo Antônio de Pádua, um grande abraço. Lucas Zangotti também está aqui nos acompanhando, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço também para Ana Cláudia Lima, lá na Vila São José. Ô Ana, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho também. A Patrícia, lá da Vila São José também, olha que bacana, tá lá nos ouvindo, obrigado pelo carinho e pela audiência. Também tá nos ouvindo aqui o Maicon, o Maicon tá acompanhando a gente aqui, obrigado. Valeu, Maicon, um abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É isso aí, então vamos para o intervalo e nós voltamos já já com mais informação para você no Primeira Página no Ar, segunda edição. Primeira Página no Ar. Sábado tem feijoada. E não é uma simples feijoada, não. É a tradicional feijoada Anacan. Aos sábados, a partir das 11h30, a mais gostosa e mais tradicional feijoada Anacan. E mais, mesa de aperitivo, saladas gourmet, feijoadas com tudo separado, deliciosas sobremesas e espaço kids, roda de samba e um ambiente pra lá de especial. Feijoada é no Cajuca aqui, o restaurante do Hotel Anacan, com estacionamento com manobrista. Informações 3416-4854. São Carlos, você conhece a referência em meio ambiente? É a Coprosan Ambiental. Com o maior e melhor aterro da região, garantimos a gestão eficiente de resíduos inertes, sempre em conformidade com todas as licenças e autorizações da CETESB e órgãos competentes. Nosso compromisso é com a sustentabilidade e a infraestrutura de São Carlos, oferecendo soluções que respeitam o meio ambiente e promovem um futuro mais verde. Coprosan Ambiental, excelência em gestão de resíduos e infraestrutura. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. Conheça o restaurante Pousada Costa do Sol em São Carlos.
especializada em fornecer refeições para você e sua empresa, com menu variado e sempre atualizado. E na pousada você encontra um ambiente aconchegante para estudantes, trabalhadores ou turistas, com estacionamento próprio, em uma localização privilegiada na região central de São Carlos, na rua José de Alencar 969, Vila Costa do Sol. Para mais informações e reservas, 16 992582682. Restaurante Pousada Costa do Sol, a sua casa fora de casa. Chegou a São Carlos o Residencial Sanca 135, onde a arquitetura moderna se une ao conforto em apartamentos inteligentes. Perfeito para quem deseja morar com estilo ou investir com segurança. Com estrutura completa, piscina com vista panorâmica, rooftop com academia, espaço gourmet, lavanderia, bicicletário e muito mais. More com praticidade e sofisticação a menos de 100 metros da USP. Acesse o Instagram, @Sanca135 e conheça de perto seu futuro. Sanca 135. Encante-se. Viva o extraordinário. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. Giro policial. 12 horas e 20 minutos. Pode olhar aí, 12h20. A Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa em Piracicaba nessa última terça-feira para apresentar os detalhes da operação Jogo Duplo, que resultou na prisão de 4 suspeitos pelo assassinato de um casal de idosos na cidade de São Pedro. A delegada Juliana Risse, o diretor Kleber Altali e o delegado William Marque explicaram os principais pontos da investigação. O diretor Kleber Altali abriu a coletiva destacando a gravidade do crime. Hoje foi dado o início à nossa operação Jogo Duplo, tá? E que combinou com o cumprimento de 4 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. Locais ocorridos na cidade de São Carlos e também no litoral paulista. E os 4 alvos nossos foram devidamente presos. A delegada Juliana Risse explicou o modus operandi dos suspeitos. Nós apuramos que as vítimas, elas iniciaram um negócio no empreendimento em 2013, tá, na cidade de São Carlos. Para resumir, eles compraram 16 flats, as vítimas. Só que esse empreendimento não saiu do papel, não teve êxito, tá? Um empreendimento chamado Carmine Bota. E a vítima José Eduardo acabou assumindo a execução e também não teve êxito. E o que aconteceu? Os outros credores, que também tinham comprado apartamentos naquele local, começaram a executar o patrimônio dela. Ela, com a ajuda dos advogados, criaram uma empresa holding para que os bens fossem protegidos, os bens imóveis das vítimas. E essa holding foi colocada no nome dos advogados. Tá? E como que esses bens foram transferidos? Foram feitos contratos de dação em pagamento, como se a vítima estivesse pagando honorários para os advogados. Só que só em imóveis, uma média de 12 milhões de reais. E em honorários, que é um valor um pouco acima da média, né? Muito, né? Aliás, acima da média. E fora isso, nós também identificamos que as vítimas, elas eram induzidas a erro no sentido de que os advogados informavam que tinham custas processuais a serem pagas, as vítimas depositavam dinheiro na conta dos advogados para o pagamento dessas custas e essas custas não existiam na prática. Tá? E nessa indução em erro, houve falsificação inclusive de decisão judicial, tá? E foram mais 2 milhões e 800 mais ou menos que nós levantamos. Então, o prejuízo das vítimas foi em torno de 15 milhões de reais. Foi isso que a gente identificou. A delegada comentou sobre a motivação do crime. A gente imagina que eles arquitetaram um crime para se apossar de forma definitiva dos bens das vítimas, porque eles não tinham, as vítimas não têm descendentes, era um casal sem filhos, tá? E os pais também já são falecidos, e os bens deles estão no nome dos advogados. Em eles morrendo, quem contestaria isso? O delegado William Marque revelou detalhes sobre a execução e o erro dos criminosos. Esse fato, né, dele ter sido levado à própria residência, realmente as vítimas foram mortas em um local
e levá-lo no seu próprio carro para dentro da sua própria residência. Então não é qualquer autor que levaria, que saberia onde é essa localização. E aí as investigações apontaram também onde as vítimas foram mortas. Então os fatos ocorreram numa outra propriedade da vítima, também lá nas proximidades, também no município de São Pedro, cuja propriedade se encontra no nome dos investigados. Então não seria interessante para os investigados localizar os corpos na propriedade que é do nome deles, porque iriam realmente despertar atenção e direcionar as investigações. Então a forma de mover não é uma ocultação de cadáver, uma remoção do corpo do local onde realmente eles foram mortos para dentro da residência deles, para jamais este local onde eles foram mortos aparecer na investigação. Mas isso não ocorreu conforme arquitetado, supostamente arquitetado, e as investigações apontaram que o homicídio ocorreu numa propriedade que se encontra em nome dos investigados, que de fato pertence às próprias vítimas, só tinha passado lá o nome de uma forma de blindagem de patrimônio, razão pela qual ela foi deslocada, teve esse deslocamento dos corpos à residência das próprias vítimas. Marque ainda destacou o trabalho da polícia e o andamento das investigações. A partir de todo o material apreendido hoje, dos veículos identificados, das pessoas, dos celulares e documentos apreendidos, serão novamente analisados e haverá um prosseguimento nas investigações, para confirmar alguns suspeitos, alguns indícios, além do que nós já temos, e aí certamente surgirá novas provas aí e novos rumos da investigação. 12:25. O advogado Reginaldo da Silveira, responsável pela defesa do casal de advogados preso em São Carlos, negou veementemente o envolvimento dos clientes no assassinato de José Eduardo Ometo e Rosana Ferrari, ocorrido em abril na Serra de São Pedro. Ele afirmou que até o momento não existem provas contundentes que justifiquem a acusação de autoria intelectual do crime e que os clientes negam qualquer participação, mantendo que a relação com as vítimas era apenas profissional. Silveira revelou que já teve acesso parcial ao inquérito e pretende analisar os documentos mais detalhadamente para entrar com pedido de soltura ainda hoje. Segundo ele, uma pessoa teria apontado o casal como mandante do crime, mas os detalhes dessa acusação ainda não foram disponibilizados para a defesa, que quer entender as circunstâncias dessa denúncia. Quanto aos supostos executores, o advogado disse que seus clientes conheciam apenas um deles, que teria sido segurança da família, mas não mantinham contato recente. A operação que levou à prisão também apreendeu veículos e armas de fogo na residência do casal, mas o defensor garantiu que todos os bens possuem origem lícita, incluindo armas registradas e carros com nota fiscal. Por fim, Reginaldo destacou que o casal possui residência fixa, é conhecido na cidade e não representa risco à investigação. Ele confia que o juiz responsável avaliará com ponderação o pedido de liberdade, ressaltando que seus clientes são pessoas respeitadas e com raízes em São Carlos. 12:27. Pode olhar aí, 12:27. Eu quero falar para você que nos acompanha da CISC. E detalhe, é para quem estava esperando essa segunda abertura do lote do Jantar do Comerciante 2025, a sua hora chegou. O segundo lote já está disponível para o público e essa é a oportunidade ideal para quem não é associado da CISC garantir o seu ingresso para o evento mais esperado do ano, não tenha dúvida nenhuma disso. Uma noite completa, com gastronomia de primeira, gente animada e o show da dupla sertaneja mais querida do Brasil, César Menotti e Fabiano. Vai ser no dia 2 de agosto, a partir das 21 horas, na Oasis Eventos. Os convites estão à venda na sede da CISC, na Rua General Osório 401, no centro. E se precisar de mais informações, é só ligar ou mandar um zap no telefone, anota aí, 16
3362-1900, 3362-1900. Mas não deixa para depois, viu? Porque os convites estão sendo muito, mas muito procurados e pode se esgotar logo. E detalhe, não vai vender na hora não, então você tem que comprar antecipadamente. Jantar do Comerciante 2025. Realização: a CISC, a gente se vê lá. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Agora, meu amigo, minha amiga, imagine acordar todos os dias com conforto e estilo, onde cada detalhe foi pensado em você. Imaginou? Então pare de imaginar, porque nós já temos a realidade. É o Residencial Sanca 135, a arte de viver bem no coração de São Carlos. Mais do que apartamentos compactos e inteligentes, é um verdadeiro convite ao extraordinário. Aqui, o cotidiano ganha leveza e bem-estar, com uma estrutura completa. Piscina com vista panorâmica, rooftop com academia, espaço gourmet, lavanderia e bicicletário. Tudo pensado para facilitar a sua vida e valorizar cada momento. Residencial Sanca 135, a apenas 100 metros da USP. O endereço perfeito para quem quer morar bem ou investir com segurança. Viva onde a arquitetura moderna se encontra com qualidade de vida. Acesse o Instagram @Sanca135 e conheça de perto o seu futuro. Residencial Sanca 135. Encante-se. Viva o extraordinário. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. O primeiro tópico da coluna: jogo duplo. A Polícia Civil prendeu 4 suspeitos envolvidos na morte brutal de um casal de idosos em São Pedro. 2 advogados são apontados como mandantes e 2 homens como executores do crime que chocou o interior paulista. A operação cumpriu mandatos no Dama 2 em São Carlos e no litoral paulista. Fraudes patrimoniais. Segundo os delegados do caso, o casal transferiu bens avaliados em mais de 15 milhões de reais aos advogados, supostamente para pagar honorários. A investigação revelou que os suspeitos criaram uma holding para blindar o patrimônio, mas logo após a justiça validar as transferências, os idosos foram assassinados, eliminando qualquer contestação futura. Investigações seguem. Apesar das prisões, a polícia ainda busca pelo menos 2 outros envolvidos na execução. A investigação usa tecnologia avançada e quebra de sigilos para juntar provas e rastrear o grupo, que atuava com clara divisão entre mandantes e executores. Novas prisões podem acontecer em breve. Saquinhos seletivos 1. Lineu Navarro, do PT, levantou um questionamento curioso. Os famosos saquinhos de pão com mensagens educativas sobre reciclagem, produzidos pelo SAAI, foram distribuídos apenas em uma padaria da cidade. E as outras? Muito bem, saquinhos seletivos 2. Segundo ele, foram produzidos 30 mil saquinhos ao custo de 13 mil reais. E isso daria para enviar 1.000 unidades para 30 padarias, democratizando a ação. Conscientemente ou não, a tal padaria beneficiada teria recebido no ano passado a visita de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pose defendeu. Gustavo Pose, do PP, explicou que o SAAI distribuiu 30 mil saquinhos entre 8 das maiores padarias de São Carlos, com quantidades que variam de 2 a 5 mil unidades, apresentando fotos e listas para comprovar. Segundo ele, a denúncia de favorecimento feita pelo Lineu Navarro é infundada. Tensão na Câmara. Pose criticou Lineu por acusar sem provas e pediu mais cuidado antes de usar a tribuna. A polêmica entre os 2 vereadores sobre a campanha do SAAI promete continuar movimentando a Câmara. Lineu e os saquinhos, com tantos problemas urgentes para discutir na cidade. O vereador Lineu parece ter tempo sobrando para se preocupar com
saquinhos de padaria. Será que não há questões mais importantes para ocupar a tribuna? Viagens justificadas. Lucão Fernandes, do PP, comentou as críticas às viagens do prefeito Neto Donato. Disse que, diferente de administrações passadas, hoje São Carlos não tem deputado federal. E por isso, o prefeito precisa buscar recursos pessoalmente. Abre aspas. Barba viajava menos, porque Newton era deputado e ajudava de Brasília. Fecha aspas, disparou. Lucão pede união. Na tribuna, Lucão defendeu que tanto a esquerda quanto a direita devem ter consciência e lançar o mínimo possível de candidatos a deputado estadual e federal. O objetivo é fortalecer as chances de São Carlos eleger representantes no Congresso e na Alesp, para evitar que o prefeito Neto Donato precise viajar tanto em busca de recursos, especialmente após críticas da vereadora da esquerda. Direita unida? Djalma Neri, do PSOL, elogiou Lucão e se colocou à disposição para o que for preciso. Disse que São Carlos precisa, acima de ideologias, se unir para eleger um deputado estadual ou federal. A direita agradece o reforço. Tesoura afiada. Após várias reuniões no Paço Municipal, o governo decidiu apertar o cinto. Secretarias foram orientadas a cortar contratos, reduzir fornecedores, enxugar serviços e conter despesas em geral. Até as horas extras dos servidores estão na mira. A ordem agora é economizar, custe o que custar. Baixa no gabinete. Foi exonerada da Câmara Municipal Kalinka Favorim Rodrigues, que ocupava o cargo de assessora parlamentar da vereadora Raquel Auxiliadora. Pelo visto, a nobre edil enfrenta turbulência até dentro da própria equipe. Bolo e parabéns. O vereador Malabim, do PRD, comemorou mais um aniversário nesta segunda-feira. Parabéns e muitas felicidades ao Fiote, como é carinhosamente conhecido pelos colegas da casa. FATEC nova na área. O governo do estado de São Paulo anunciou um investimento de 1,2 bilhão para modernizar as ETECs e FATECs em todo o território paulista. E São Carlos entrou na lista. Foi aprovada a construção de um novo prédio para a FATEC local. Boa notícia para a educação técnica da cidade. Giro de notícias e os destaques do momento no Primeira Página no Ar. Vamos lá então, vamos agora falar da inteligência artificial, que também é aliada na reciclagem de lixo. Essas e outras informações chegam com ela, Daniele Esperon. COP30. O futuro do clima passa por aqui. A inteligência artificial tem uma infinidade de soluções. Para o meio ambiente, essa capacidade não é diferente. A IA pode ser uma aliada na reciclagem de lixo. Isso porque, por meio de câmeras, é possível digitalizar fluxos de resíduos mistos, identificar os diferentes materiais. A capacidade de aprendizagem da IA permite aprimorar e categorizar os resíduos como papel, plásticos e metais, por cor, tamanho, forma e marca, entre outras características. A AMP Robotics, por exemplo, criou a AMP Neuron. Trata-se de um sistema robótico inteligente de alta velocidade que classifica, seleciona e direciona os materiais com base em informações alimentadas pelos olhos e pelo cérebro da máquina. Ela é capaz de classificar itens recicláveis a uma taxa de 80 itens por minuto, com uma precisão de até 99%. Produção e distribuição, Agência Rádio Web. Giro Esportivo, no Primeira Página no Ar. Duelo de líder e vice-líder movimenta a rodada do Brasileirão.
As informações chegam agora com a jornalista Daniela Esperon. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino começa nesta quarta-feira e com um grande duelo entre líder e vice-líder. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no Parque São Jorge às 3 da tarde. Um jogo que promete muitas emoções. O Corinthians pode encostar na liderança do Cruzeiro, mas não tomá-la em caso de vitória. O Timão vem embalado com 4 vitórias consecutivas. Já a Raposa teve uma quebra de resultado na última rodada, quando empatou com o Sport dentro de casa, mas tem 85% de aproveitamento até o momento na competição. Outros jogos também importantes, podemos falar de São Paulo e Internacional. O São Paulo é o terceiro colocado e vem embalado também com 4 vitórias. Já a equipe do Palmeiras terá um duelo fora de casa diante do Sport. O Palmeiras, com 2 vitórias consecutivas, é o 4º colocado na tabela. Até o momento, na primeira fase, o Cruzeiro lidera com 36 pontos, seguido de Corinthians com 31, São Paulo tem 30, Palmeiras com 27, Flamengo em quinto com 26, o Flamengo que tem um duelo contra o Grêmio. Caindo até o momento para a segunda divisão do Campeonato Feminino, o RB da Amazônia e o Sport Recife. Pois é, são 12h40. O brasileiro feminino tá aí, hein? O Palmeiras tá ali, o Corinthians também, o Cruzeiro tá lá. Vamos ver o que vai acontecer. As rodadas começam hoje, conforme aí a Daniela Esperon acabou de falar. Ronaldo Piloto, terminou. É isso aí, meu querido Ivan, muito obrigado aí por mais um programa, obrigado pela sua companhia e a sua companhia, viu, menino, menina? Muito obrigado, continue conosco, porque vem música e pílulas informativas na São Carlos FM todo dia. O dia todo. É isso aí. É isso aí, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, um bom feriado a todos. Eu volto na sexta-feira, a partir das 7 da manhã, com o jornal Primeira Página no Ar, primeira edição com Paulo Melo e Ronaldo Piloto. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Termina agora. Primeira Página no Ar. Segunda edição. Mas a informação não para. Durante toda a programação você continua bem informado com a equipe de jornalismo da São Carlos FM. 107,9. A melhor companhia para todos os momentos.